O alto custo de criar um filho autista. A realidade que ninguém te conta. Ter um filho autista é uma jornada de amor, aprendizado e muitos desafios. E um deles é o custo financeiro. Terapias, consultas, escola, alimentação diferenciada e até brinquedos e materiais adaptados podem pesar no bolso das famílias. Mas por que é tudo tão caro? Como lidar com esses gastos sem comprometer o orçamento? Se você também passa por isso ou conhece alguém que enfrenta essa realidade, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para ajudarmos mais famílias. Me chamo Viviane, sou mãe de uma criança autista não verbal e neste canal eu falo sobre a realidade da maternidade atípica e os desafios que enfrentamos. Hoje vamos falar sobre o alto custo de criar um filho autista. Então, como vocês já me conhecem, eu já falei sobre vocês um pouquinho a respeito do Pedro, eu vou explicar um dos motivos de eu trazer esse vídeo aqui. Então, eu consegui o diagnóstico graças a ter pago o convênio e ter tido um profissional que se ajustasse e entendesse o que o Pedro tinha e ter dado o diagnóstico para ele, né? Então, para quem tem esse custo, é o custo do convênio. Para quem não tem, é muitos custos particulares. E eu converso com as mães nas clínicas. Então, assim, a gente vai conversando com cada mãe vai contando uma realidade. Então, tem mães que conseguem, sim, ser chamada pelo SUS para passar no neuro, mas tem mães que não têm e até pagam consultas com neuros, né? E a consulta com neuro não é barata. Dependendo do neuro que você procure, essa consulta pode ser de 500 a mais de R$ 1.000, né? Então, assim, já é um custo muito caro passar por esse tipo de médico. Então, esse é um dos gastos que a gente tem logo de primeira, que é quando a gente está enfrentando a questão do diagnóstico dos nossos filhos. O que acontece? O diagnóstico ele pode ser um processo bem caro, porque vai incluir consulta com neurologista, psicólogo e exames. Muitas famílias elas enfrentam dificuldades para conseguir atendimento pelo SUS e acabam recorrendo ao particular. Então, assim, a fila no setor público é imensa e isso impacta diretamente no diagnóstico de muitas crianças. Como eu falei, muitos pais acabam recorrendo acabam recorrendo a consultas particulares para poder ter o diagnóstico. Quando eu procurei do Pedro, eu também tive essa questão. Eu passei no SUS, no posto de saúde, pedi um encaminhamento para o neuro. Esse encaminhamento não chegou, demorou muito. E quando chegou, eu já tinha ido para um neuro particular. Por quê? Porque eu tinha pressa, eu tinha necessidade urgente do meu filho, de saber o que estava acontecendo com o meu filho. Então eu tive que recorrer a uma consulta particular com o neuro. Então isso acontece com muitas famílias e com a minha não foi diferente. Outra coisa também é que você tem exames, você tem outras consultas. Então, assim, só os exames, o neuro me passou uma lista de exames. E tinha exame, sem brincadeira, que custava mais de R$ 2.000 e que eu não pude fazer. Eu não fiz, acabei não fazendo porque o valor era muito alto. Então eu esperei conseguir ter a liberação do convênio, porque até então o Pedro tinha um convênio, mas o convênio era muito recente, ele tinha ainda as carências. Como eu fiz o convênio antes do diagnóstico do autismo, então a gente teve que cumprir as carências. Então eu esperei a cumprir as carências para conseguir fazer alguns exames, e não foram todos, porque o meu convênio, como eu falei, é um convênio básico, mas é um convênio de coparticipação. Então o que acontece? Eu pago uma parte do convênio, entendeu? Então assim, não é um convênio que eu pago uma parcela lá e faz tudo que quer. Não, eu pago. Por exemplo, se ele for passar numa consulta, eu pago R$ 50 na consulta, porque a consulta custava um valor tal e tem uma porcentagem que eu pago. As terapias, ele vai para terapia, só que eu pago parte da terapia que o convênio paga, então é uma coparticipação. Então, é um gasto que eu tenho a mais, porque eu pago um convênio, mas eu também tenho gasto de pagar também por parte das consultas. Então, a maioria dos convênios hoje, elas estão feitas nessa coparticipação. Se você tenta fazer sem isso, é muito difícil de você conseguir. Você não consegue, e se consegue, ela fica caríssima. Fica um convênio caríssimo. Então, foi a solução que eu tive para pagar um pouco menos, mas é um custo que a gente tem
foi diagnosticado, você passou para as terapias. Quais são as principais terapias ABAs? É a fono, psicóloga, terapia ocupacional. Essas são as 3 principais. O Pedro faz essas 3, além dessas 3 ele passa com a psicopedagoga e passa com musicoterapia. Então assim, em média, ó, por baixo, eu pesquisei, na época quando eu pagava a terapia do Pedro, isso em 2022 eu pagava a terapia dele porque não tinha convênio. E em média as consultas eram de R$100. Nessa clínica que eu tinha, porque eu tinha uma conhecida que me deu um desconto. Então, por conhecer a pessoa, ela conseguiu me dar um desconto nas terapias. Mas em média, essas 3 terapias principais, elas são R$150 a consulta. Só que os autistas, eles não fazem uma consulta. Os autistas fazem múltiplas sessões. Então, se você for somar esse monte de sessões que as crianças precisam, pelo valor de cada consulta, é uma fortuna que você gasta em consultas. Então, assim, já começa por aí. Se você não consegue essas consultas pelo SUS, você vai ter que pagar elas. Ou seu filho não faz, né? Tem das duas uma. Ou você paga, ou seu filho não faz. Porque eu vou te falar uma coisa, meu filho está na lista do SUS para passar nas terapias. Eu coloquei ele nessa lista em outubro de 2023, nós estamos em março de 2025, ele está ainda na fila, está na 48, e a mocinha que me atendeu esses dias me falou que ele não tem chances de ser chamado esse ano. Ou seja, mais um ano aguardando a terapia pelo SUS. Então eu estou há quase 2 anos aguardando uma terapia pelo SUS. Então, se eu tivesse que se eu não tivesse tido que pagar essas consultas, meu filho estava quase 2 anos sem terapia. Entende o peso que é isso? Eles dizem o quê? Que a criança autista, até os 6 anos, é uma fase que o cérebro tem uma elasticidade e eles conseguem, tem uma maior chance de desenvolver. O meu filho, em outubro, vai fazer 7 anos. Ele é não verbal. Então, assim, ele tá evoluindo? Está. É pouquinho, as evoluções estão sendo pouquinhas? Sim. Mas ele está evoluindo. Diferente de outros, se ele tivesse sem nenhuma terapia, ele não tinha evoluído praticamente nada. Então, assim, eu paguei essas terapias justamente para poder. Eu pago essas terapias justamente porque eu quero ver o desenvolvimento do meu filho no prazo, porque tem tempo, gente. Então, assim, meu filho a vaga no SUS do meu filho vai sair quando ele tiver adolescente, e aí? Olha o tempo que a gente perde, né? Olha o tempo que a gente perde para ter um tratamento gratuito. A gente perde um tempão, a criança perde tempo, a gente não tem tempo de ficar perdendo. Então a gente acaba tendo que recorrer a pagar as terapias. E pagar a terapia é um custo, e é um custo alto. Por quê? Porque são múltiplas sessões. Não é uma sessão a cada 15 dias, né? São 2, 3 sessões de cada terapeuta por semana. E se você não tem da onde tirar esse dinheiro, o que você faz? É por isso que muitas crianças estão sem terapia. Tem muitas mães relatando que não estão levando o filho para terapia porque não tem condições de pagar e porque também a fila não anda. A fila não anda. É revoltante isso. Eu sei que a demanda tá muito alta, mas é revoltante que numa cidade que nem a nossa, que é São Paulo, que é a maior cidade do país, a fila dos autistas não anda. É impressionante, é revoltante. E a gente que não tem condições, a gente tira da onde a gente não tem para poder manter o nosso filho numa terapia para poder o quê? Para poder eles se desenvolverem. Porque o Estado não tem uma estrutura, entendeu? Então, assim, é revoltante porque a gente tira de onde a gente não tem, entendeu? Agora, por exemplo, assim, a pessoa, ela tem uma condições melhores, ela é rica, então, assim, ela vai ter o quê? Ela vai ter os melhores profissionais,
ela vai ter uma equipe multidisciplinar, ela pode pagar o melhor profissional para o filho dela. Ah, mas ele vai continuar sendo autista? Vai, mas ele tem o quê? Ele tem recursos para poder desenvolver essa criança. O pobre não tem esse recurso. E o que a gente vê na fila das clínicas é isso. As pessoas brigando para ter terapia e não tem vaga. Às vezes até clínicas que são particulares não tem vaga. Porque eu sei que a demanda está alta. Mas se o poder público se movesse na questão autista, a gente não estaria desse desespero para estar pagando, entendeu? Então isso é uma parte também que atrapalha o orçamento das famílias. Então, se você trabalha e ganha um salário mínimo, você não consegue manter uma criança autista. Se você tiver que pagar terapia, se você tiver que pagar consulta, se você tiver que pagar neuro, você não consegue manter. Não dá, a conta não tá fechando, né? Outra coisa também tá relacionada à inclusão escolar. O que acontece? O meu filho, ele estudava numa escola particular, na escola pública. Eu de verdade não tenho o que reclamar da escola pública. A escola pública tem sido excelente com meu filho. Eu tenho o apoio dos professores, a escola tem uma estrutura muito boa. Eu fui chamada várias vezes para reuniões, para a gente alinhar as questões. Esses dias eu fui numa reunião para alinhar com o Paê, que é o professor de apoio, que vai dar um suporte para o Pedro no período contra da escola, que é uma sala de recursos que a escola tem. Então, assim, eu não tenho que reclamar da escola pública. E eu dou graças a Deus que eu consegui uma escola maravilhosa, com profissionais, assim, de primeira linha. Mas não é em todo lugar que isso acontece. A gente vê muita questão de pais que precisam arcar com escolas particulares, que nem sempre são as melhores. Por quê? Porque eles não têm uma estrutura direcionada para as crianças autistas, mas precisam, porque as escolas públicas das suas regiões são escolas precárias que não têm estrutura nenhuma para receber uma criança autista, né? Convenhamos isso. E outra, tem muitas questões de pais que precisam pagar os mediadores para ficar. Porque assim, o neuro fala, teu filho precisa de AT. O que é um AT? AT é um profissional que vai ser exclusivo. Vai ser um assistente terapêutico na escola. Agora me fala, você imagina qual é o custo de um AT? Porque o governo não libera um AT. A escola particular não contrata. Então isso vai sair do bolso dos pais, né? Então, para ter um AT exclusivo para o seu filho, você vai ter que bancar esse AT, né? Então já é uma coisa que é caríssima. Que é você vai estar movendo um profissional para a escola, para estar ficando com o seu filho. Não é barato, né? E se você tentar pelo convênio, você até consegue, mas você vai ter que entrar numa ordem judicial que ter que pagar advogado também não é barato. Então, assim, tudo gira em torno do dinheiro. E tudo gira em torno de como é caro você incluir uma criança na vida escolar. E é uma coisa que eu tava falando isso com uma mãe esses dias. E eu falei assim, por que no Brasil a gente não tem a opção da criança estudar em casa? Sabe? Porque a gente vê aí os americanos, por exemplo, eles têm aquele homeschool, que a criança estuda em casa com os pais e no final do ano eles fazem as provas. Por que eu falo isso? Eu sei que é importante para a criança autista ter a socialização, mas não são todas crianças que conseguem ficar. O meu filho, o Pedro, ele consegue ficar na escola no período total, que são as 4 horas, ele consegue. Mas tem crianças, tem uma menininha na clínica onde o Pedro vai, que ela vai só 2 vezes por semana na escola, porque ela não consegue ficar na escola. E outra, ela fica andando pelos corredores porque ela não consegue ficar na sala de aula. Agora eu pergunto, que adianta mandar a menina pra escola desse jeito? Não era melhor que a gente pudesse tentar conceder essa educação em casa? Porque tem casos e casos. O meu filho fica, mas tem muita criança que não consegue ficar na escola. Tem criança que tem, além do autismo, tem hiperatividade, né? Tem o TDAH. E isso dificulta ainda mais. O que eu vejo de vídeos das mães
chorando porque teve que buscar os filhos mais cedo na escola, porque os filhos gritam, porque os filhos fazem escândalo, né? Quando a gente sabe que é uma crise sensorial e tudo mais, não tá de, assim, não é brincadeira. Tem muita mãe que às vezes tem que se deslocar para buscar o filho mais cedo na escola por conta disso. Então aí eu pergunto, por que não pode ter? Por que eu sou obrigada a mandar meu filho para a escola se ele não tem condições de frequentar a escola? Por que eu não posso ter um homeschool, né? Como eles têm lá fora? Por que não pode ter uma escola em casa? Seria muito melhor se a gente pudesse ter essa opção de ter uma escola em casa. Eu sei que, como eu falei, é importante a questão da socialização, mas não são todas as crianças. O autismo é um espectro que não é igual em todas as crianças. As crianças, é isso que a gente precisa colocar na cabeça. Não é igual para todas as crianças. Cada criança é de um jeito, cada criança tem uma dificuldade. Se fosse igual era muito fácil para todo mundo, mas não é. Então essa é uma questão que me pega muito. Outro gasto é a alimentação. Algumas crianças elas têm seletividade alimentar e alergias, o que vai aumentar os gastos com alimentação. Não é todo tipo de alimento que aquela criança pode comer. Aqui em casa o Pedro não tem seletividade, ele come de tudo. Mas em muitos casos, muitas crianças elas têm muitas alergias, né, decorrentes da questão do autismo, e tem a seletividade, que elas não comem qualquer tipo de alimento. Então, os gastos que a gente vai ter com esses alimentos vão ser dobrados, porque são alimentos caros, às vezes são alimentos sem lactose. O leite sem lactose é caríssimo, produtos sem lactose, né, tem vários tipos de alimentos aí. Agora eu esqueci o nome do alimento, depois eu lembro. Mas tem algum alimento, a glúten. Tem alimentos sem glúten que também é mais caro. Então, assim, e as crianças às vezes precisam desses alimentos para poder se sustentar, né? E cada vez mais os alimentos estão cada vez mais caros. Então, assim, se teu filho ele não tem seletividade alimentar, você agradeça a Deus, agradeça muito, assim, eu agradeço muito, 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 muito por o Pedro não ter seletividade, por ele poder comer todos os tipos de alimento, e graças a Deus eu não passo por isso, mas tem muitas famílias que estão passando por isso, que tem gastos enormes com alimentação, porque não tem como, você não pode deixar a criança morrer de fome, ela tem que ser adaptada, e cada vez está mais caro a alimentação. Sem contar que existem, às vezes os pais têm que dar suplementos, tem alimentos especiais, que nem eu falei, com sem glúten, tem sem caseína, tem alimentos sem lactose, tem os remédios, porque os remédios também são caríssimos. Tem criança que toma 3, 4 remédios, né? Então, assim, tudo gira em torno, novamente que eu falo, tudo gira em torno de dinheiro. E como ter um filho autista é caro. E as pessoas acham que a gente tá aqui, ó, falando, eu tenho um filho autista, agora é moda, aí todo mundo agora quer ter um filho autista, quer tá aí mamando o governo não dá um caraca pra nós, tá? Fica achando que a gente tá vivendo aqui, ó, na asa do governo, tá? Vai achando, porque você tá muito errado. Eu posso falar por mim. Tudo que meu filho tem, a única coisa que eu consegui gratuita foi a escola pública. Foi a única coisa, porque de resto eu não consigo. Eu não consegui as terapias do meu filho, eu não consegui o transporte para ele ir para as terapias, tá? Porque aqui em São Paulo a gente tem o Atende, mas o Atende, ele primeiro, demora pra caramba pra sair, tá? Eu coloquei o Atende pro meu filho, ó, há alguns anos já. Nunca sai esse Atende. Agora, eu briguei lá novamente e eles falaram que é pra eu aguardar até pra agenda de maio. Nós estamos em março, eles pediram para aguardar a agenda de maio. Pra quando? Pra saber se até o último dia de abril, se em maio eu vou ter ou não a disponibilidade do carro. Então, assim, eu que levo meu filho pra terapia, eu tenho que pagar gasolina, tem os custos de manter o carro em ordem, entendeu? Porque se eu fosse de ônibus, a terapia do meu filho é totalmente contramão, não tem ônibus pra lá. Pra eu ter que levar meu filho de transporte público, eu teria que pegar 2 ônibus, um trem e mais outro ônibus.
Para uma criança autista que não consegue ficar muito tempo naquele sofrimento desse transporte, isso aí vai chegar na terapia já desorganizado, não vai fazer a terapia direito. Então, assim, graças a Deus eu tenho meu carrinho ele é velhinho, mas o bichinho é potente, funciona, mas ele tem gastos, entendeu? Então, assim, eu tenho gastos disso. E eu sei que, assim, as pessoas falam, mas você tem carro? Tenho, graças a Deus eu tenho o meu carrinho. Ele é um carrinho antigo, mas é um carrinho que supre minhas necessidades com o Pedro. Eu posso levar ele na terapia e voltar tranquilamente. Porém, tem aquela questão, né? Eu preciso que saia o atende, porque é um gasto a menos que eu vou ter para focar em outras coisas. Eu preciso focar, por exemplo, na alimentação. Meu filho tem uma alimentação adequada, mas aí eu tenho que ir driblando isso com outras coisas, entendeu? Então por isso que é importante que saia também um atende, né? Eu não quero tirar vaga de ninguém que não tenha, mas eu também preciso. Independente de qualquer coisa, eu também preciso desse atendimento. E vamos falar sobre os gastos invisíveis, que são os gastos de tempo, né? Muitas mães que precisam estar com seus filhos autistas, elas precisam o quê? Reduzir a carga de horário de trabalho ou parar de trabalhar para poder estar correndo com o filho para cima e para baixo. No meu caso, hoje eu tive que parar de trabalhar para conseguir manter o meu filho nas terapias para que ele se desenvolva. Eu não consegui até o ano passado eu consegui reduzir o meu trabalho, porém esse ano a coisa já desandou totalmente. Eu não consegui mais nem atender mais cliente porque eu não consigo, não tenho tempo. O tempo que eu tenho tá muito reduzido. E que horas que eu vou trabalhar? De madrugada, quando meu filho tá dormindo? Eu também preciso dormir para poder no outro dia acordar e ter as obrigações dele, né? Eu tenho que levar ele pra escola, tenho que levar pra terapia. Então, assim, a maioria das mães precisam disso, precisam de reduzir as cargas, precisam parar de trabalhar para poder suprir a necessidade do seu filho. E isso, com certeza, vai impactar a renda da família. Porque você não vai ter mais aquela renda que você tinha. Você vai desgastar tanto físico como emocional. Então, assim, a sua responsabilidade financeira que você tinha dentro da casa, você vai deixar de ter. Entendeu? Então, assim, é muito complicado essa questão. A gente precisa falar sobre isso. Porque a gente tem direito, por exemplo, por lei, ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Só que esse benefício, ele não é para todo mundo. E quando eu fui ver, eles pedem praticamente que seja na linha da pobreza, sabe? Então, assim, mesmo que meu marido ele recebe um valor que não é um valor alto, mas independente disso, a gente não tem direito ao BPC, por quê? Porque meu marido recebe mais de 2 salários mínimos. Então, se para eu receber o BPC, eu precisaria receber menos que o salário mínimo, os dois, eu e meu marido, menos que o salário mínimo. Acho que, se eu não me engano, acho que como são 4 pessoas aqui em casa, cada pessoa teria que receber R$ 300, né? Seria ser mais ou menos isso, a conta que eles falam. Então você está vivendo abaixo da linha da pobreza para você receber o BPC. E assim, muitas mães acabam tendo que recorrer a excluir o marido na hora de declarar. Muita gente faz isso, né? Excluir o marido lá do cadastro único. Mas isso realmente eu estava vendo que é um perigo, porque se acontecer alguma coisa com o seu marido, você fica também sem direito de uma pensão, por exemplo, porque você acabou tirando ele do cadastro, né? Então fiquem atentos a isso. Se você tem um cadastro único do seu para ter o BPC pro seu filho e você excluir o seu marido, você pode lá na frente, se acontecer, Deus me livre, de acontecer alguma coisa com o seu marido, você não ter direito à pensão, né? Por conta de que você tenha excluído ele do BPC, entendeu? Eu já falei com alguns advogados, eu já falei com mais de um advogado a respeito disso. E realmente eu não tenho direito, por conta de que eu falei que meu marido ganha mais de 2 salários mínimos, mesmo que não seja lá essas coisas. E mesmo com os custos que eu tenho
Eu já declarei todos os cursos que eu tenho. Aí gerou mais uma coisa, porque eu tenho MEI. E por que eu tenho MEI? Eu tenho MEI por causa do convênio. Porque eu fiz o MEI, o convênio do meu filho pelo MEI. Porque o MEI saía mais em conta o convênio do que eu fazer um plano individual. E por conta disso eu não posso cancelar o meu MEI para poder tentar o direito, a ter o benefício. Porque se eu cancelar o meu MEI, eu cancelo o plano dele. Olha que enrosco que eu tô. Porque se eu cancelar o MEI para tentar o BPC, eu vou ter que cancelar o convênio dele. E aí eu não sei como que eu vou fazer para ter o convênio, porque as operadoras agora não querem mais fazer o convênio individual, né? Então eu tô assim numa sinuca de bico, né? Bom, falei demais, é isso. Falei sobre todos os cursos. Eu quero ouvir de vocês, eu quero que vocês me contem agora as experiências que vocês têm em relação a esses cursos. Como que tá sendo isso trabalhado na sua família? Vocês também estão passando por vocês tiveram que passar por ajustes na carga horária de trabalho, vocês tiveram que parar de trabalhar. Contem tudo aqui pra gente, vamos trocar ideia, trocar informações. Vamos tentar também, às vezes, esclarecer alguma dúvida que ficou aí em relação aos programas do governo e tudo mais. E o vídeo de hoje é isso, um beijo, até a próxima.